O ex-presidente Lula, que deveria estar preso e que conseguiu a liberdade graças a manobras de alguns que ele e a sua sucessora colocaram lá no Supremo, sempre repetia uma frase quando questionado sobre a propriedade de algum imóvel, sobre um eventual benefício recebido, então para esclarecer alguma coisa na justiça. Não é nada meu. Essa frase já virou até samba. Lula andava meio sumido, né? Aparecendo pouco. Ultimamente, segundo algumas boas fontes, ele tem articulado coisas nada republicanas com alguns membros da CPI. E a gente já imagina o porquê, né? Só que depois da manifestação que aconteceu em Cuba, Lula resgatou outra frase do seu repertório. A culpa é sempre dos outros. E no caso de Cuba, é dos Estados Unidos. Além de não ter nada em seu nome, ele nunca é culpado de nada. É um grande injustiçado, né? Talvez o maior injustiçado do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre algumas declarações recentes do Lula. Elas são reveladoras e deixam muito claro quem realmente esse sujeito é. Lula é um defensor de ditaduras. Ele só não gosta de admitir isso. Cuba sempre foi o xodó do ex-presidiário e da esquerda brasileira. O tirano Fidel Castro, para eles, é um deus. Depois veio a paixão pela Venezuela de Hugo Chávez, um outro oportunista que iniciou a destruição do seu país. Só que depois que ele morreu, o seu poste venezuelano é agora o ditador da vez, Nicolás Maduro. E o Lula mandou muito dinheiro nosso para sustentar esses regimes abomináveis. Ele admira tanto esses regimes que praticou um ato desumano ao mandar de volta para Cuba dois atletas que haviam pedido asilo aqui no Brasil na época do Pan-Americano. Ele realmente é um grande democrata, né? A gente está vendo. E é um defensor dos direitos humanos. Só que a paixão de Lula pelas ditaduras atravessou o oceano. Muammar Gaddafi, na Líbia, virou companheiro, como alguns ditadores na África. Mas o Lula não sossega, e quando o assunto é ditadura, ele tem que se pronunciar. E se ela for socialista ou comunista, ele se sente na obrigação de falar alguma coisa. A nova paixão dele agora é a ditadura chinesa. Esse pode. Esse verborrento não consegue se controlar. E quem costuma falar aí pelos cotovelos acaba falando besteira, porque não consegue medir o alcance das suas palavras, né? Lula é mestre nisso. E se resolver, então, falar depois de alguns goles, aí a situação piora. Quando a plateia é de petistas e de aliados, tudo bem. Se ele abrir a boca para falar um ai, todo mundo aplaude. Mas o Lula se esquece que a máscara dele já caiu para muita gente. E agora o que ele faz pode ser desmascarado assim rapidamente. A internet não deixa ninguém mentir mais, né? Recentemente, ele disse que o Partido Comunista Chinês tem força para fazer com que a população local cumpra as decisões dele. Ele acha que engana quem falando isso? Ao omitir que esse poder emana do pulso forte e do terror contra os cidadãos e os dissidentes, ele se revela e mostra o seu apego pelo poder absoluto de um partido único, né? E é por isso que ele adora Cuba e a Venezuela. Só que não parou por aí. Ele disse: esse partido na China tem poder e um governo forte. Quando toma decisões, o povo respeita essas decisões. Isso é algo que a gente não tem aqui no Brasil. E ele ainda acrescentou que a China é um exemplo de movimento para o mundo. Agora eu te pergunto, que mundo? Só o mundo que está na cabeça dele, dos puxa-sacos que giram no seu entorno. Veja só que curioso. Aqui no Brasil, Lula diz que aqueles que estão se manifestando pacificamente contra a esquerda são fascistas e admiradores de um genocida. Lá em Cuba, ele rotula os manifestantes que pedem liberdade e o fim da tirania iniciada por Fidel Castro de delinquentes e mercenários. Ele está convicto de que as manifestações que ocorreram em Cuba são injustas. Olha, eu acho que essas manifestações não vão parar. E não vão parar mesmo, porque o regime cubano está começando a cair.
Esse processo não vai ser rápido, mas ele está em andamento. Só o Lula e os seguidores acham que regime comunista funciona. Esse sujeito ainda tem coragem de dizer que o Bolsonaro é que é o totalitário e o genocida, né? Olha, basta estudar um pouco de história para saber que ele, mais uma vez, está mentindo, né? Lula é um hipócrita que se contradiz o tempo todo e ainda posa de libertador, quando na realidade é um autoritário que não tem limites. E ele ainda é ardiloso, hein? Veja que Lula foi preso, condenado, teve seu julgamento anulado, recuperou seus direitos políticos, mas até hoje ninguém disse que ele era inocente. O julgamento foi anulado por uma manobra. As provas contra ele não podem ser usadas não podem ser usadas, né, por outra manobra. E ele agora tem uma obsessão, que é vincular o Bolsonaro à corrupção, porque senão ele vai apanhar muito em eventual debate aí com Bolsonaro na sua candidatura aí à presidência. Ele é tão sonso que finge que não esteve envolvido em escândalos bilionários e que quase quebraram o país. Não só o Brasil, mas quase quebraram também a Petrobras. A roubalheira foi descomunal. Dizem por aí que foi o maior roubo de um governante na história da humanidade. Mais um recorde aí para o Lula, né? Agora ele já se posiciona contra o voto impresso auditável. É muita coincidência, né? Mas desse aí, a gente pode esperar qualquer coisa. Anteontem, ele apareceu nas redes sociais dando uma entrevista afirmando que o presidente mente 4 vezes por dia. E mandou um recado para o Bolsonaro, né? Diz que quem vai passar a faixa para o próximo presidente vai ser o povo, e não você, se dirigindo ao Bolsonaro, né? E acrescentou, dizendo que agora o Bolsonaro fica dizendo que se for derrotado nas eleições não vai entregar a faixa. Bolsonaro, para de ser chucro, para de ser estúpido, ninguém quer receber a faixa de você. Ele também andou dizendo que vai fazer a Petrobras voltar ao que era, o orgulho do Brasil. Eu acho que está mais para o orgulho dele do que do Brasil. Aí já dá para ver quem é o mentiroso nessa história, né? Não está só pensando em voltar à presidência, mas também meter a mão na empresa que está sendo recuperada do assalto que ele e o seu partido promoveram. Esse camarada mente tanto que ele passa a acreditar em tudo que ele inventa. Lula nunca trabalhou pelo país, só para ele, que agora faz parte de uma elite. É, ele pertence a uma elite pequena, muito endinheirada. Só que ele agora não tem tantos votos quanto gostaria. Mas essa elite a qual ele pertence gosta muito de se aproveitar das minorias e da plebe, que, afinal de contas, tem muitos votos e pouquíssimo dinheiro aí. E como o Lula é um político, o que é que ele tenta fazer? Ele tenta arrancar o dinheiro da elite para comprar os votos da plebe e das minorias. Ele promete prosperidade para os dois lados, mas se não recebe o que ele quer, aí a elite vira elite privilegiada e a plebe passa a ser chamada de grupo de excluídos. Lula é um cara de pau. E os brasileiros precisam estar muito atentos, porque esse sujeito, se voltar à presidência, ele vai mostrar a sua verdadeira cara e meter o pau em quem não pensa como ele.